Boa noite, a paz, vocês estão bem? Pode se assentar. Efésios 1:18 diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Éfeso e falando que os olhos do coração deles deveriam ser, ele estava orando para que os olhos fossem iluminados, para que eles enxergassem além do que os olhos podem ver, que eles enxergassem além do óbvio, que eles enxergassem além do que a terra pode mostrar, mas que existia algo glorioso, uma esperança gloriosa, e eles deveriam ser guiados por essa visão, que somente os olhos iluminados podem perceber. Nós estamos no início de um mês, setembro já começou, e diante de nós temos a oportunidade de recomeçar, de ajustar as rotas, de olhar diferente para os dias que passaram e perguntar agora para o Senhor: Deus, o que eu posso fazer diferente daqui para frente? O que eu cometi em agosto que não foi legal, em julho, em junho? O que eu posso fazer diferente? Como eu posso enxergar diferente? Como esse mês de setembro pode ser, como bispo, inauguramos a série Extraordinário na minha vida. O que eu posso fazer, Deus? Muitas pessoas até querem viver algo novo. Nós abrimos cantando essa música. Só que muitas pessoas continuam olhando com os mesmos olhos de sempre. Olhos carregados de cansaço, da rotina, de medo, de distrações, de preocupações, aquele nosso dia a dia, aquela coisa terrena. Por isso essa oração do apóstolo Paulo faz tanto sentido para nós hoje. Ele disse: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, sejam abertos, que eles vejam de maneira diferente. Porque se os olhos do nosso coração não forem abertos, você pode atravessar mais um mês inteiro sem perceber as oportunidades, as respostas, os milagres que já estão diante de nós. Você pode enxergar do mesmo jeito, porque todo dia Deus tem algo novo para nós. Todo mês a gente tem a expectativa, não é só na virada do ano que a gente tem a expectativa de um novo ano, mas todo mês que começa a gente tem muita expectativa. Mas deixa eu te dizer, se o nosso olhar não mudar, a nossa vida também não muda. O olhar é muito importante, o olhar é especial. Paulo não pede para os Efésios, não pede para que os Efésios recebessem mais milagres ou riquezas. Não foi isso que ele pediu para o Senhor. Olha, dê mais riquezas para eles, faça mais milagres. Ele pediu olhos iluminados. Ou seja, Deus dá para eles entendimento espiritual, dá a eles discernimento, dá a eles uma sensibilidade de enxergar aquilo que é importante. Porque a maior riqueza não está em ter mais, mas em enxergar melhor. Paulo ora por uma visão interior. Muitas pessoas vivem cercadas de oportunidades, de portas abertas, de respostas, mas não percebem. Começa a pensar na sua vida. Muitas pessoas estão presas a coisas e conquistas dessa terra e não conseguem enxergar o que está por vir, um plano celestial, a morada que já está preparada. Jesus falou: eu vou preparar uma morada para vocês, tem um céu esperando por nós. A gente é muito apegado, e a gente precisa realmente dizer: Senhor, ilumina os meus olhos, para que eu veja além, para que eu veja o que é importante. Há pessoas que enxergam a vida toda, mas nunca viram de verdade. Enxergam problemas, mas não percebem as soluções escondidas. Veem pessoas, mas não reconhecem o tesouro que existe dentro delas. Enxergam a rotina, mas não discernem o mover de Deus no ordinário, no dia a dia, naquilo que é comum. O coração cego só reconhece obstáculos, mas um coração iluminado reconhece oportunidades. Como está a visão do seu coração hoje?
coisas que só vemos com olhos iluminados. Aí você vai fazer uma análise de como está a sua visão. Propósitos escondidos em problemas. José no Egito não via apenas prisões e traições. Ele viu a mão de Deus conduzindo tudo. A maioria das pessoas só vê injustiça, mas tem aqueles que enxergam que até o deserto pode ser uma escola. É você perguntar assim: não, Deus, por que eu estou vivendo isso? E não, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Toda crise quer mostrar alguma coisa. Toda dificuldade quer mostrar alguma coisa. Deus sempre tira algo de nós num momento de sofrimento. E às vezes a gente fica com aquele olhar, porque o nosso olhar define as nossas atitudes, o que sai da nossa boca. E a gente olha pra gente assim: ai, coitada de mim, o que eu fiz? Eu sou tão boa. Por que eu estou sofrendo? Deus, eu não faço nada para ninguém. Por que eu estou passando por isso? Eu não gosto de ouvir quando alguém fala isso para mim, mas aí eu entendo que existe a maturidade espiritual, né? A maturidade espiritual, porque quando você tem maturidade espiritual, você sabe que você não merece, que você não é bom. Mas o Espírito Santo habita em você, e através dessa presença você tem boas obras, você tem bons pensamentos, você tem boas atitudes. E o dia mal chega para todo mundo. E José, olha o que ele disse em Gênesis 50:20. Para os irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. É você enxergar naquilo que é ruim algo bom. E se seus olhos não forem iluminados, você não vai conseguir ver isso. E é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. É o seu testemunho. É você olhar e falar assim: olha, aconteceu, mas assim, Deus reverteu tudo para o meu bem. Deus me mostrou o que eu precisava fazer. Deus falou comigo. Eu mudei a minha rota, eu mudei os meus pensamentos. E não assim: ai, o que fizeram comigo, Senhor. Então, propósitos escondidos atrás de problemas. Comece a enxergar pessoas como respostas de Deus. Quantas vezes nós oramos por milagres e não percebemos que eles vêm embrulhados em pessoas comuns? Aquela pessoa que você não dá nada, mas que vai trazer direção para você. Não é ninguém famoso, não é ninguém da internet, não é ninguém do YouTube. Não estou dizendo que essas pessoas não são bênção, mas às vezes você espera algo de um profeta, você espera algo sobrenatural, e o dia comum chega alguém para você e fala assim: Jesus te ama. Jesus está com você, Ele está no barco. Olha, Deus manda te dizer que Ele não se esqueceu de você. Uma pessoa passando na rua, uma pessoa comum, uma pessoa no seu trabalho, uma amiga distante, alguém que você não bota muita fé. Tem gente que fala com a gente, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. E eu me lembro de um momento, ainda eu nem era casada, eu tinha chegado em São Paulo para trabalhar, e eu ia tomar uma atitude errada, e Deus usou uma pessoa que trabalhava comigo, que nem acreditava em Deus, e de repente, ela falou algo que eu falei: é Deus falando comigo. E ela falou: nem sei porque eu estou te falando isso, mas como eu sabia o caráter de Deus, eu sabia que aquilo estava vindo do alto. Então eu retrocedi para a glória de Deus, porque aquela atitude que eu ia tomar poderia trazer muitas consequências ruins para a minha vida. Deus fala através de pessoas comuns, presentes de Deus na nossa vida. Moisés recebeu a direção, sabe de quem? Do sogro. Moisés estava trazendo direção para todo mundo lá. O povo que saiu queria direção. Imagina os B.O. Imagina aquela multidão, os B.O. que não acontecia, e Moisés lá sentado buscando, e eles iam, trazia o problema, Moisés ia lá e orava, e tinha resposta. O sogro falou: não vai dar conta, você não vai dar conta, você não vai dar conta. Arruma pessoas, levanta homens de Deus, homens comprometidos, compromissados, que vão te ajudar. Um conselho que veio do sogro de alguém de perto. Naamã, um homem importante, chefe do exército da Síria,
estava com lepra. Um homem arrogante e orgulhoso. E de repente a serva, a menininha, a escrava, foi levada escrava para lá. Estava lá servindo a mulher dele. E ela disse assim: eu sei onde tem cura. Se ele procurasse o profeta. E ela foi, e ele foi, e foi curado. Pessoas comuns. Como nós precisamos olhar com olhos iluminados. Olhos iluminados enxergam que Deus usa gente simples para realizar coisas extraordinárias. Quem tem olhos iluminados enxerga oportunidades em dias comuns. Não apenas em pessoas comuns, mas em dias comuns. A multiplicação dos pães começou com 5 pães e 2 peixes, que alguém quase ignorou. João 6,9 diz: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa multidão? O que é isso para tanta gente? E quantas vezes a gente olha algo e fala assim: como é que isso aqui vai dar certo? Isso aqui não vai dar. Isso aqui é insuficiente. Mas quem tem olhos iluminados, quem tem o discernimento, vai olhar para aquilo que é pão e peixe e vai falar: a multidão inteira vai ser alimentada. Porque eu sei que a Bíblia diz que Jesus faz. É quem enxerga naquilo que é pouco algo que vai ser suficiente, que vai transbordar. Uma visão renovada percebe que Deus multiplica o que parece insuficiente. Mas você precisa ser fiel. A palavra diz: faça prova de mim, diz o Senhor, e eu abrirei as comportas dos céus, e eu vou derramar tanto que você não vai ter onde guardar. Olhos iluminados enxergam, mas seja fiel ao Senhor. Olhos iluminados enxergam a esperança no meio do caos. Quem enxerga pouco só vê crise, falência e escassez. Mas quem enxerga além do comum, vê que toda crise também abre espaço para inovação, para fé e para recomeços. Quantas ideias. Quando o bispo conta a história dos livros aqui, a gente não sabia o que ia fazer quando deixou tudo. A gente não tinha ideia. E quando ele fala: está tudo escuro, eu falo: Deus, é porque está chegando a resposta rápido. E de repente, vocês sabem a história: 9.000 livros em casa. E diante da crise dobramos o joelho e Deus abriu a oportunidade. Uma oportunidade que nunca tinha passado pela nossa mente. Mas quando a gente enxerga e pede ao Senhor: abre os meus olhos, me dá discernimento, me faz ver diante dessa crise o que eu posso fazer. Deus, Ele faz. E 18.000 livros foram vendidos para a glória de Deus. E através daquilo, foi a nossa missão durante 2 anos, levar a palavra de Deus para o setor educacional e para as empresas. Só quem enxerga além do comum, consegue ver esses espaços de inovação e de recomeço. Abacuque 3, 17 e 18 diz: mesmo não florescendo a figueira, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, mesmo que as coisas não saiam do jeito que eu planejei, mesmo assim, eu me alegrarei, eu exultarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Em outra versão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu descanso, porque eu sei que tudo de bom e tudo de ruim, de alguma maneira, a palavra diz que vai cooperar para o meu bem. A diferença entre quem desiste e quem vence não é a situação, mas é a visão. O inimigo da nossa visão é Satanás. E deixa eu te dizer, ele não precisa tirar os seus recursos, basta ele cegar a sua percepção. Ele te distrai para que você não perceba a oportunidade. Ele te enche de medo para que você não ouse tentar. Ele sussurra mentiras para que você não veja quem você é em Cristo Jesus.
Ele só vence quem anda no escuro. Mas a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E quem anda com Jesus precisa enxergar o que Ele enxerga. Quem anda com Jesus precisa ter os olhos iluminados e enxergar o que Ele enxerga e enxergar como Ele enxerga. Se Ele é luz e você segue a luz, você precisa enxergar diferente. Um olhar iluminado não muda apenas como você olha, mas como você vive. A sua vida está ligada da maneira como você enxerga as coisas. Um novo mês, uma nova visão. É isso que nós temos que pedir ao Senhor. O mês sempre começa. E a nova visão é disponível para todos aqueles que desejam. Deus, abre os olhos do meu coração para que eu possa ver. Estamos no início do mês e você pode atravessar esses próximos dias do mesmo jeito que foram os anteriores, repetindo ciclos, reclamando, passando despercebido pelas oportunidades. Você pode, se você estiver distraído. Ou você pode orar como Paulo: Senhor, abre os olhos do meu coração. Senhor, ilumina os meus olhos para que eu veja além daquilo que eles podem ver, além do óbvio. A diferença entre um mês comum e um mês extraordinário não está nas circunstâncias, mas em como você as enxerga. Tudo depende da sua visão. Tudo depende do que o seu coração quer enxergar depois dessa palavra do céu para a sua vida. Eu declaro que você vai enxergar além. Eu declaro que você vai enxergar como Jesus enxerga. Eu declaro que esse mês vai ser maravilhoso. Algo novo já chegou sobre a igreja. E quem está conectado à igreja vai viver algo novo. Não perca as oportunidades. Não deixe passar as pessoas comuns. Não trate os dias comuns. Não despreze os dias comuns. Porque nos dias comuns, os milagres, os maiores milagres acontecem. Não despreze os pães e os peixes. Porque aquilo que é insuficiente para você, nas mãos de Deus, Ele faz transbordar. Amém? Feche seus olhos. Obrigada, Pai, por essa palavra. Como nós precisamos ter os nossos olhos iluminados. Porque se nós enxergamos um Jesus que é luz, que é a luz do mundo, que ilumina o nosso caminho. Se nós lemos a Tua palavra que diz que é lâmpada para os nossos pés, nós não devemos andar no escuro. Nós não devemos perder a chance de enxergar aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Primeiro, de enxergar a eternidade, de ter o desejo do céu, de saber que tudo aqui é passageiro e que enquanto estamos aqui temos uma missão, mas que quando essa missão for encerrada, existe uma morada, existe um colo e um abraço que vai nos abraçar de verdade, que é o céu, que é o Teu colo, Pai. Faz a gente se desligar das coisas terrenas, daquilo que traz peso para o nosso coração, daquilo que atrapalha a nossa caminhada, daquilo que vem para frustrar os nossos sonhos, para minimizar a nossa fé. Não, nós queremos ter os olhos iluminados. E quando o apóstolo Paulo diz isso, ele sabia que a igreja de Cristo precisaria enxergar além, precisaria enxergar algo sobrenatural, algo celestial. Usa as nossas vidas. Essa igreja tem uma visão, essa igreja tem uma missão, essa igreja enxerga além, e que todos aqueles que estão conectados de verdade com o coração, renova a visão deles, Pai. Abre os olhos para que eles vivam dias extraordinários e que eles façam coisas extraordinárias para o Teu reino. Obrigada por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.